Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Nada passa desapercebido dos atentos olhares do nosso Senhor. Tudo aquilo que o homem, na sua extrema arrogância, ri com desprezo, o Senhor lá do alto, para aquele que segue achando que está com o controle da situação. Na verdade, o controle está com aquele que está acima de todos, com aquele que nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. O Senhor permite com que o tempo eles vão acumulando a sua sujeira, toda espécie de imundície no seu interior, ossos e toda espécie de imundície, e ainda queiram declarar a sua própria benignidade. E o Senhor lá do alto está os contemplando, ri com desprezo deles, das suas zombarias, anunciam zombarias e suas vontades pessoais e mundanas, interligados uns aos outros, assim como agiram com o Filho do Homem e disseram: rompemos as suas ataduras. Jesus dizia: se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. E seguem amotinados, e seguem rindo as ocultas, tramando as ocultas, ocultas diante dos meros mortais, porque na verdade diante do Senhor nada passa desapercebido, porque Ele é aquele que tudo opera e executa. Ele é aquele que nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. E assim Ele concede a graça a alguns, aonde favor que não merecemos, mas mesmo não sendo merecedores, Ele a utiliza com alguns pela sinceridade do coração, procurando demonstrar retidão, demonstrando integridade e sinceridade, um conjunto aonde na verdade só se alcança essas virtudes pela condução do Espírito daquele que é reto. A palavra diz mais ainda que por enquanto ainda é como temos que resplandecer em nossa face. O Senhor é como um espelho mal polido, por mais que tentamos empenhar, mas enquanto estivermos nesta carne que na verdade nos aparta dele, mas que então com o corpo glorificado que ele preparou para aqueles que nele depositam a confiança, seremos com o corpo glorificado nas regiões celestiais, aonde não haverá impuros, não haverá mentirosos, não haverá os que idolatraram, seguiram objetos feitos por mãos humanas, assim como aqueles que julgam estar de pé e são uma estátua de sal insípida. Não haverá eles
Ali só haverá os puros de coração, aqueles que, ao invés de seguir segundo o padrão deste mundo, optaram a seguir diferente, a ser amoldado segundo a mão do oleiro, seguir humilhando-se diante daquele que tudo opera e executa, aonde a palavra nos diz: importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Altíssimo, através da ordenança que ele disse: este é meu filho, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. É melhor obedecer do que sacrificar, e através de um espírito de obediência, agora sim se exala um aroma agradável às narinas do nosso Senhor, aonde ele mesmo já dizia que muitos seriam perseguidos por amor do seu nome, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, jamais riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Assim como os discípulos que diziam: mestre, largamos tudo para lhe seguir. Largamos a família, o barco que era o negócio, largamos a família, o negócio, tudo para lhe seguir. E ele disse: que herdaremos? E Jesus disse: 100 vezes mais nesta vida como na vida vindoura. Aonde nós perseveramos, e ele sabe da sinceridade, não por conta somente galardão, é certo que a sua palavra cumpre, mas pelas almas. Sabe aquele que ganha uma alma, sabe aquele que anuncia a verdade e não aceita os malfeitores, aqueles que desencaminham o povo. Aborrecemos constantemente todos aqueles que espalham suas mentiras, suas falsidades e doutrinas meramente humanas. Não ficará nenhum de pé, não ficará nenhum, tanto os seus templos feitos por mãos humanas, como aquilo que na verdade eles deveriam ser templo do Espírito, mas na verdade são morada do seu pai, a mentira, mentiroso, doutrinas de demônios, ceias de demônios. O Senhor, até aqueles que tinham seu nome escrito no livro da vida, que conheceram a verdade e manipularam em prol da mentira, os seus nomes foram riscados. Está escrito no pó da terra: aonde do pó vieste, e para o pó voltará, por ter desencaminhado uma multidão, assim vos diz o Senhor. Assim como haverá um remanescente, aqueles que o Senhor conhece, que foram enganados e ludibriados por vós, o Senhor ainda usará da misericórdia e benignidade e os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Mas para vós não há perdão, assim vos diz o Senhor, que são como ele, como uma peste, um verme, são aqueles que na verdade arrancaram a lã do rebanho e comeram das suas carnes. E assim triste a ruína para vós que foram advertidos há anos por aquele que fala pelo meu Espírito, e zombaram da verdade da qual ele anunciava. Eis que coloco em vós uma ferida mortal, aonde não tem
o bálsamo de Gileade que os faça curar. Ainda que sim, tenham fé na vossa medicina, nos vossos, aqueles que se julgam a sua fé, os curandeiros, nem eles terão resposta para as vossas feridas mortais, assim vos diz o Senhor.